Amados, a graça e a paz do Senhor, estamos meditando na Palavra de Deus no Bíblia em Casa, nesta noite, e cremos que o Senhor vai usar esse tempo para nos fazer entender mais do seu amor por nós, amém? Vamos orar. Senhor, abençoa-nos, Pai, nesta noite, toma a frente de cada momento, Senhor, cada palavra, cada oração, cada cântico seja dirigido pelo Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e mesmo com o teu infinito amor vindo ao nosso encontro, morrendo numa cruz por nós, Senhor, oh Deus, nós sabemos que temos de Ti certeza da resposta das nossas orações, porque o Senhor tanto nos ama. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Pai, cada um que está ouvindo esta palavra nesta noite, cada um que ainda vai sintonizar nesta palavra, para que, Senhor, em nome de Jesus, haja frutos na vida de cada uma dessas pessoas, cada um dos teus servos, cada uma das pessoas que estarão ouvindo, seja rica e poderosamente abençoada, Pai, no seu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu vou ler um versículo que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho, no dia de hoje, sobre o dinamismo da vida cristã, o caráter dinâmico da vida de um cristão. Sabemos que na nossa vida nós temos altos e baixos, nós temos lutas, problemas, mas também temos alegrias, vitórias. E é natural do ser humano, em momentos muito difíceis de suas vidas, nos momentos de deserto, querer que isso passe logo. Mas também nesse momento do problema, muitas vezes os nossos pensamentos são pensamentos pessimistas e nós não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel. E é natural também do ser humano, em momentos de prosperidade, de abundância, de saúde abundante, a gente querer eternizar esse momento e querer uma estabilidade para não passar dificuldades na vida. Mas a palavra de Deus dá exemplos de que a vida de um cristão ela é muito rica, Pode ter... Nós somos provados, nós somos disciplinados, coisas acontecem que nós não esperamos, mas em tudo nós precisamos ter certeza de que Deus é bom. A palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele o livra, e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, lá em Daniel 2, versículo 21, diz que Ele é quem muda o tempo e as estações, Ele estabelece reis, remove reis. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 e 8, parte do cântico de Ana, de agradecimento pelo filho que Deus deu a ela, porque era estéril, diz assim: O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, que nós temos um Deus que nos ajuda, assim como Ele ajudou a vida de José do Egito, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois lá no Egito ele foi injustiçado novamente, foi preso, viveu na prisão, mas ele foi exaltado e ele passou a ser governador do Egito. Amém? Então no dia de hoje, meu irmão, eu gostaria de incentivar, eu gostaria de te motivar a crer na palavra de Deus, aumentar a sua fé, que é um momento difícil que você está passando, vai passar. Amém? Eu lembro de uma viagem que eu fiz de férias, em que nos últimos 3 dias chovia o tempo inteiro, meus irmãos. O céu era sempre cinza, sempre escuro e chovendo o tempo todo. E quando nós fomos embora, nós viajamos de carro, e quando nós fomos embora, quando nós voltamos de viagem,
durante mais ou menos 1h30, né? O contexto era o mesmo, o ambiente era o mesmo. Muita chuva, o céu escuro, e parecia que aquilo não ia passar nunca. Mas depois de 1h30, né? Incrível que começou a gente ver o sol, né? O céu limpo, né? E as coisas mudaram completamente. Então, muitas vezes a gente não consegue ver o que Deus vai fazer ali à frente, né? Mas creia, irmão, que Deus vai fazer. E Ele tem poder para mudar tudo. Ele tem poder, como nós lemos aqui na palavra, para levantar a sua vida, mudar a sua história. Assim como no início da pandemia a gente não sabia o que ia acontecer, era tudo novo. Hoje nós sabemos mais um pouco, mas também não sabemos quando é que vai acabar. Mas Deus, Ele tem coisas novas para a gente. E um dia isso vai acabar. Amém? Que você creia nessa palavra, né? Aumente a sua fé e creia que o Senhor vai te dar vitória nessa luta. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, amados? Vamos estar adorando juntos ao Senhor. Amém? O Senhor Jesus merece que nós digamos glória, glória, glória ao seu nome, Senhor. Amém? Vamos adorar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele
prazer
Você pode, às vezes, não acreditar no amor que Deus tem por você, mas quando você estuda a palavra de Deus, quando nós estudamos os evangelhos e vemos o amor do Senhor, né? Hoje vamos estudar da cruz, né? Da cruz. Nós vimos, irmãos, na semana passada que os apóstolos estavam juntos com Jesus na ceia, houve todo aquele momento de comunhão deles ali, de ensino, de aprendizado e tal, mas agora Jesus se encaminha com eles para um lugar que eles estavam acostumados a ir. Normalmente a Páscoa terminava com o grupo saindo, cantando hinos, né? Os salmos e tal, mas agora eles estavam indo para um lugar que eles estavam já acostumados a ir, para ser achado por Judas, né? Judas já estava a essa altura levando os soldados para prenderem Jesus. Ele sabia de tudo que ia acontecer, já tinha dito para eles. Então nós vamos começar vendo João, capítulo 18, versículos 1 e 2, amém? Evangelho de João, capítulo 18, versos 1 e 2. Tendo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, para ali foi o Senhor. Mateus 26, 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Vamos ver. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então é interessante, irmãos, nós vermos que Jesus orou 3 vezes, né? Quando você insiste com Deus, quantas vezes você ora? Paulo também insistiu com o Senhor para que fosse retirado o espinho da carne, orou 3 vezes. Então, serve como uma marca. Quantas vezes você insistiu com o Senhor sobre alguma coisa, né? Jesus falava lá que a oração deve ser uma oração insistente, né? Bem-aventurado aquele que vai ao juiz e insiste e tal, porque aí o Senhor pode responder. Essa insistência não é falta de fé, muito pelo contrário, né? Tem gente que diz: você tem que orar uma vez só e parou. Não. Se você continua batendo numa porta, é porque você crê que alguém lá dentro vai abrir. Então este é o espírito que Jesus nos ensina aqui, né? Na verdade, ele como homem estava sofrendo, ele diz aqui, angústias de morte, né? O homem não foi criado para morrer, e Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. E como homem ele não estava desejoso de morrer, né? No entanto, ele disse: seja feita a tua vontade, né? Para isso eu vim. Interessante, Lucas acrescenta que Jesus orou de joelhos, né? Lucas 22, 41 diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Era costume de Jesus orar, né? Orar de joelhos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Lá no verso 43, 44 diz: então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente.
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, né? O Senhor não nos dá notícia sobre tudo que vai acontecer no futuro, mas Ele sabia de tudo, Ele já estava percebendo todos os momentos que Ele passaria. Não só das humilhações, das chicotadas, mas também Ele depois, morto, Ele iria até ao Hades, né, até o inferno, e Ele sabia de todo o sofrimento que Ele passaria, né? E aqui Ele diz, suou gotas de sangue, né? Na medicina, hematidrose, é um sinal de grande estresse, né? Um sofrimento muito grande. Então, é uma coisa que acontece com algumas pessoas, né? E Jesus passou por isso, né? Rompendo vasos sanguíneos debaixo da pele, de tanto estresse ele estava. E Deus envia aqui um anjo para o confortar neste momento, enquanto ele estava sendo levado para o matadouro, né? Como ovelha levado para o matadouro. E aqui a gente vê Lucas 22, na continuidade, vamos lá, Lucas 22, nós lemos os versos 41 a 44, mas vamos agora, Lucas 22, verso 47. Lucas 22, 47. A gente vai hoje, irmãos, detalhar bem esse momento de cruz, né? de Getsemane, de prisão, de cruz, para que nós entendamos o sacrifício do nosso Mestre, amém? Nós possamos ver o profundo amor que Ele tem por nós, né? Lucas 22, 47 diz assim, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Interessante, Jesus estava sendo traído por Judas. Judas já tinha sido tomado pelo diabo para fazer isso, mas o Senhor ainda estava dando uma chance para ele se arrepender, né? Com um beijo tu traz o Filho do Homem, porque ele já tinha dito para os soldados que aquele que ele beijasse seria Jesus. Imagina, na penumbra da madrugada, né, da noite lá, ele então iria beijar Jesus e seria o sinal para prendê-lo. Interessante que Mateus era um dos 12 que estavam próximos a Jesus, e em Mateus 26, 48, ele devia estar próximo, ele ouviu as palavras de Judas. Veja bem, Mateus 26, 48 a 50 diz assim, ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Oh, Deus, né? A misericórdia do Senhor aqui foi ainda uma tentativa de ajudar Judas a achar o tempo de arrependimento, mas ele não achou. João também foi uma testemunha ocular deste momento, e lá em João 18 ele descreve que, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes a quem buscais. Jesus todo o tempo teve a preocupação de proteger os apóstolos, né? Aquela multidão para prendê-lo, e ninguém sabia o que ia acontecer com os seus seguidores, né? Mas Jesus se adianta a eles e pergunta, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. A autoridade moral de Jesus, né, era tão grande, né, que até para tocá-lo e prendê-lo estava difícil, né? Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus estava protegendo, né? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, né? E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus está chamando a atenção de Pedro. Já uma vez Pedro tinha sido usado pelo inimigo para dizer, não vá para a cruz. Jesus disse, olha, eu tenho que ir, né? Porque esse é o meu mandamento. E quem está querendo me impedir é Satanás, mas você agora vai
ficar para trás de mim, Satanás, né? Jesus disse para Pedro isso uma vez. E aqui está novamente dizendo para Pedro, não tente impedir, né? Mateus ainda descreve nessa conversa com Jesus. Interessante, irmãos, eu estou mencionando que João viu um pedaço da conversa, Mateus estava mais próximo do momento que Judas chegou falando mestre, e aqui Mateus está vendo Jesus falando com Pedro, né? Mateus 26, 52 a 56. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Os irmãos já pensaram? Uma legião de soldados romanos era mais ou menos entre 5 e 6 mil homens, né? 12 legiões de anjos, você imagina entre 60 e 70 mil anjos, né? Ele neste momento não me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Então, se você está impressionado com essa multidão, imagina quantos anjos o Senhor me manda agora, né? Um anjo só, lá no Antigo Testamento, destruía 3 exércitos. Imagina aqui 60 mil anjos, né? 72 mil anjos aqui. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, né? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram, né? Interessante isso. Jesus já tinha dito que quando ele fosse preso, eles iriam deixá-lo. João 18, 12 a 27, continua descrevendo o que está acontecendo neste momento. Ele fala, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Então, haviam soldados romanos e soldados dos sacerdotes, né? Prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Anás era o sumo sacerdote, foi retirado do governo pelos romanos, colocado o genro dele, Caifás, e Caifás, exercendo o cargo de sumo sacerdote, profetizou que um homem morreria pelo povo, né? E aqui se segue o texto. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. A gente não sabe aqui se era na casa de Anás, mas provavelmente, né? Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste? E aí a gente vai ver Pedro negando Jesus, né? Mas interessante que o Senhor já havia preparado Pedro, dizendo, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2, né? E aqui a gente vai vendo na continuação de João 18. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Interessante que o mundo é liderado pelo inimigo, Satanás que é o príncipe deste mundo, né? E o que é que acontece? Tenta pegar uma palavra, tenta criar uma situação para que Jesus tivesse uma acusação formal, né? Então, ele está tentando que Jesus fale dos seus discípulos ou do seu ministério, alguma palavra que ele pudesse distorcer para acusá-lo diante dos romanos, né? E aqui declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote?
Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado, né? Já humilhando Jesus, ele vai preso à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, houve da casa de Anás para a casa de Caifás uma transferência. E lá estava Pedro aquentando-se e perguntaram-lhe: és tu um deles e tal? Até que Pedro o nega 3 vezes. Interessante, irmãos, que até Judas teve uma chance, né? Aqui vieste, amigo, né? Dando uma chance. E aqui Jesus está dando uma chance para Pedro também. Lucas 22, versículos 61 a 62. A gente vê aqui. Lucas 22, 61, 62. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Né? No que houve de diferença entre o arrependimento de Pedro e o remorso de Judas. Né? Judas, depois a gente não vai ler hoje para não ficar muito extenso, mas a gente vê que Judas vai e lança as 30 moedas na presença dos sacerdotes. Mas ele não tem arrependimento, ele não acredita no amor de Jesus. Mas Pedro recebe o olhar de amor de Jesus. Quando você comete um pecado, será que você vê Jesus olhando com os olhos de amor para você, né? Trazendo para você o perdão que você precisa? Né? Pedro conhecia o coração de Deus, né? O coração de Jesus. E quando ele recebe aquele olhar de Jesus, ele fica muito triste, chora amargamente, mas ele ao mesmo tempo recebe a certeza do perdão, amém? Nós somos assim, nós dependemos desse perdão do Senhor. Nenhum de nós vai nunca fazer nada digno do perdão. Nunca você vai fazer nada que se diga: olha, eu fiz por onde merecer o perdão de Deus. Mas, por outro lado, se você tiver os olhares de Jesus naquele momento sobre a sua vida, você entendeu o amor que ele teve de dar a sua vida por você, você vai se sentir perdoado. Amém? Aquilo vai te curar, né? E Pedro, então, recebeu uma forma de cura naquele momento através de um olhar do Senhor, né? Os 4 evangelhos narram que Pedro negou 3 vezes. Interessante isso, né? E todo esse trabalho do diabo, na verdade, estava a serviço do plano de Deus, né? A gente vê que tudo que te cerca de ruim, se você é de Jesus, tudo serve para o teu bem. Romanos 8 diz: todas as coisas cooperam para o bem, ainda que no momento seja difícil. Mas Jesus diz lá em Isaías 53 que ele, depois de ver o fruto do seu penoso trabalho, ele ficou alegre, amém? De ter nos trazido a salvação. Todo esse sacrifício que ele está passando é por amor. Ele sabia que o seu sacrifício iria nos trazer o resgate, né? A regeneração, né? A redenção. Né? Seríamos livres da escravidão do pecado através do seu sacrifício na cruz. Então, vamos lá. Mateus 26, 59 diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio, veja bem, esse pessoal estava madrugando lá para condenar Jesus, né? Procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam. E levantando-se o sumo sacerdote, aqui o texto vai longe, porque fala que diziam que ele disse que destruiria o templo, mas nada era condizente, nada batia com nada, né? Aí levanta-se o sumo sacerdote e pergunta: nada responde a estes? Jesus cumpria a profecia lá de ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Mas Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. E uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, Deus, e outros o esbofeteavam.
dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Essa é a descrição de Mateus daquele momento, né? Se você não entender alguma coisa em alguma parte das Escrituras, procure em outra que você vai ter na própria Bíblia a explicação. Então, aqui, por que eles dizem profetiza-nos quem é que te bateu? Você vai entender em Lucas 22, aqui 63 a 65. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos quem é que te bateu. Então, Mateus não descreveu que tinham vendado os olhos, mas eles cuspiam, batiam, amaldiçoavam, falavam bobagens, blasfemavam de Deus ali e profetiza quem é que te bateu, porque Jesus estava com os olhos vendados, recebendo todo aquele escárnio, todo aquele sofrer por mim e por você, para que nós não precisássemos ser humilhados pelo nosso pecado. Ele estava sendo humilhado por nós. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O diabo é o pai da mentira, e eles tinham que inventar alguma coisa para condenar Jesus diante de Pilatos. Então, veja bem, Lucas 23, 1 e 2, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Oh Deus, o diabo é o mesmo, ele não muda, né? O pai da mentira, né? Nunca fale mentira, isso é do diabo, né? Seja verdadeiro, assuma quem você é, o que você precisa, fale com Deus sempre a verdade, amém? Mas aqui ele está mentindo sobre Jesus, pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Veja bem, vedando pagar tributo a César, quando Jesus já tinha dito: dai a César o que é de César. Então, eles estavam realmente mentindo, né? Mas Jesus nunca caiu nessa armadilha, já tinham tentado criar essa situação antes. No entanto, o diabo não se importa se você é justo ou injusto, se você tem direito ou não, né? Ele é sempre o diabo, né? E aqui Mateus 27, 11 a 14 diz: estava Jesus em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu, rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. A gente vê que o próprio Pilatos, que era um governador muito fraco, né, estava ali esperando que Jesus falasse alguma coisa em sua defesa, mas Jesus só fala uma coisa tentando salvar Pilatos. Ele fala: respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então está chamando Pilatos para a conversa, né? Quem é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos pergunta: o que é a verdade, né? Mas não consegue ouvir Jesus dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas o fato é que houve uma chance para ele aqui. Jesus não deixava de dar uma oportunidade para quem estivesse no seu caminho, né? Para cada um de nós ele sempre deu, e nós aproveitamos essa oportunidade, amém? Lucas 23, 6 a 7 diz: tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. O Herodes Antipas, que era da Galileia, estava em Jerusalém, né? Jesus era galileu e tinha um sotaque de galileu. Seria como alguém do Nordeste em São Paulo. Você sabe que ele é do Nordeste, né? Então, Jesus tinha um sotaque de galileu, mas Pilatos, então, joga para Herodes esse problema, né? Lucas 23, 8 a 12. Herodes, vendo a Jesus, se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, né? E os principais sacerdotes e escribas foram para Herodes e ali presentes o acusavam com grande veemência, né?
Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Herodes era um assassino de João Batista, né? E imoral, adúltero, fraco, dominado pela Herodias, né? E havia sido chamado de raposa pelo próprio Senhor Jesus. Mas nesse dia, ele e o Pilatos, que era um governador fraco também, que já havia cometido várias injustiças, estavam se reconciliando. Como que o diabo faz, né? Lucas 23, 13 a 16. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, autoridades do povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que me acusais. Ele simplesmente reconheceu que não havia nenhum crime, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. A estratégia de Pilatos aqui foi mandar chicotear Jesus, né? E os soldados zombaram de Jesus. Vamos ver isso em João 19. Mas a estratégia era deixar Jesus bem miserável aos olhos do povo, para que dessa vez, então, eles se conformassem, que já tinham feito bastante mal para Jesus e deixassem ele ir em paz. Mas o diabo não é assim, né? João 19, a gente vê, então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Não iam fazer isso se Pilatos não tivesse dado ordens, né? Mas o fato é que eles, então, fizeram sangrar o crânio, né, de Jesus, batendo numa coroa de espinhos na sua cabeça, vestido de um manto de púrpura, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe bofetadas. Então foi chicoteado e esbofeteado. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Pilatos já tinha dito que era para soltar, já ia soltar, mas o povo disse não, então ele fez essa outra coisa, né? Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucificam! Crucificam! Não deixaram o povo ficar com pena, né? Começaram a gritar: crucificam, crucificam, para que o povo não tivesse pena de Jesus, né? Pilatos aqui diz: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Terceira tentativa. Respondeu-lhe os judeus: temos uma lei, de conformidade com a lei ele deve morrer, né? Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse: não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ainda estava dando uma chance de Pilatos se arrepender, né? A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mais uma vez. Mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não és amigo de César. Hei de crucificar o vosso rei. Eles gritavam: não temos rei, senão César. Pilatos tentou soltar, então, Barrabás, né? Porque tinha que soltar um dos presos, ou Barrabás ou Jesus. Barrabás era conhecido assassino, né? Mas o povo escolheu o conhecido criminoso e declarou que o rei deles era César. Oh, Deus! Né? O povo dominado pelo inimigo, né? Estava se amaldiçoando. Não estava escolhendo Jesus como seu Deus, como seu rei. Estavam glorificando a César, né? E ainda fizeram mais. Mateus 27, 24, 25, a gente vê: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Só ele podia acusá-lo e ele estava sendo inocente. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu. Veja bem, já tinham feito uma declaração de que o nosso rei é César, não é Jesus. Agora estavam fazendo uma nova declaração. O povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Duas maldições: declarar que
o César era o seu Deus, era o seu rei, e segundo, dizer que a maldição do sangue de Jesus cairia sobre eles e sobre os seus filhos. Irmãos, vamos lembrar o que nós já falamos da vez passada. Flávio Joséfo, historiador daquela época, né, diz que na Páscoa do ano 70, Tito cercou Jerusalém e os judeus morriam de fome e morriam nas mãos dos soldados romanos, e os que tentavam fugir eram crucificados. E há um relato de mais ou menos 500 cruzes ao redor de Jerusalém, de corpos apodrecendo, né? E tudo que eles falaram: caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos filhos. E na verdade, então, aproximadamente 40 anos depois, né, caiu sobre os filhos deles a maldição. E o Flávio Joséfo falava: faltava espaço para as cruzes e cruzes para os corpos. Faltava espaço para colocar mais cruzes ao redor de Jerusalém e faltava cruzes para os corpos. Então, o que as pessoas plantam, elas colhem. O que elas falam são sementes de vida ou de morte. O que você fala, se você fala que Jesus é o teu Senhor, é o que te cura, é o que te salva, é o que traz vida para você, isso vai se cumprir. Mas se você nega o amor de Deus por você, você está se amaldiçoando, né? Lucas 23, 26 fala: e como conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Pilatos lavou as mãos e falou: então está entregue para ser crucificado, né? E a gente vê aqui que Jesus, depois de tantas chicotadas, tantas agressões, ele já não conseguia conduzir a cruz, né? Aqui diz que eles o conduziram até a cruz, né? E como o conduzissem, ele não podia mais carregar a cruz, ele estava sendo carregado. Jesus, nessa altura, já tinha recebido muitas chicotadas, estava sendo carregado. Constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então, aquela imagem de Jesus carregando a cruz e caindo com a cruz não é real, né? A gente vê que, na verdade, Jesus foi para tomar a cruz, mas ele estava sendo carregado, não era capaz de carregar a cruz. E aí, então, esse Simão é chamado e colocam a cruz sobre ele, e Jesus vai à frente e Simão vai atrás carregando a cruz. Seguia-o numerosa multidão de povo, aí aparece o povo, né? E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. O amor do Senhor é sem limite. O tempo todo ele amou, o tempo todo, né? Pilatos açoitou, Jesus agora já estava a caminho do Calvário, né? A gente não tem uma descrição exata do local da crucificação, mas nas duas ideias atuais sobre o lugar onde houve a crucificação, fica mais ou menos de onde estava Pilatos até o lugar da crucificação, ficava em torno de 600 a 800 metros, né? Então, Jesus teve que se arrastar esses 800 metros e o Simão carregando a cruz atrás dele, né? E Jesus foi crucificado ao lado de uma estrada por onde muitas pessoas iam e vinham. Isso a gente tem de informação não só porque o texto sugere isso claramente para nós, mas porque também era narrado que na época os romanos crucificavam as pessoas no local mais facilmente visível por quem passasse, né? Mas havia também um outro aspecto. As pessoas estavam indo e vindo naquele momento porque era sexta-feira, né? Sexta-feira para os judeus, irmãos, o texto bíblico chama de Parasceve Pascal, né? Porque era uma sexta-feira que antecedia o sábado, por acaso, na época da Semana da Páscoa. Mas toda sexta-feira até hoje, os judeus correm quando nós estivemos em Jerusalém. Foi bastante interessante. A gente estava numa sexta-feira, numa rua, né, de comércio, e paramos para fazer um lanche. E por volta de 3 horas da tarde começaram a fechar tudo, né? Porque 6 horas inicia o sábado. Às 6 horas da tarde da sexta-feira inicia o sábado. Ele é contado das 6 horas da noite de um dia até as 6 horas da noite do outro dia. Então, aqui Jesus estava
ainda de manhã, mas o povo estava naquela preparação para a Páscoa. Mateus 27, 33 a 44 diz aqui: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. O sofrimento era para vir sobre ele. A ideia do vinho com fel era tirar as dores, mas ele não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, para cumprir o que dizia o Salmo 22, né? E assentados ali o guardavam, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Veja bem, este é Jesus, o rei dos judeus, né? Pilatos fez com sarcasmo, né? A acusação dele era essa. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele. Olha o sofrimento do nosso Deus, do nosso Senhor, por você e por mim, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Aqui o diabo estava também provocando, né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, os sacerdotes foram lá para assistir essa crucificação. Veja bem, com os escribas e os anciãos, os homens de honra, né, da região, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Irmãos, é muito tremendo o amor do nosso Deus por nós. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Que provocação terrível, né? Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus, olha só. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui é o diabo, né? O diabo já havia, lá no começo, no deserto, tentado: se tu és filho de Deus, desobedece a Deus, né? Ele está falando a mesma coisa aqui. Diz que é filho de Deus, então prova, né? Lucas 23, 34 a 35. Estamos já chegando no final desse sofrimento do Senhor, mas presta atenção. Lucas 23, 34 a 35, nós vamos ouvir as primeiras palavras de Jesus, depois que os cravos furaram as suas mãos e os seus pés. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus os via como ovelhas sem pastor, porque os seus líderes, os sacerdotes, não tinham ensinado o povo a discernir Deus, a conhecer a verdade, né? E um dos malfeitores crucificados pede: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, isso lá em versículo 43, Lucas 23, já, verso 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma alma salva, né? João 19, 26 a 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Mais uma lição: a preocupação com a cruz, o sofrimento inimaginável que ele passava. Ele estava a minutos de descer até ao inferno, né? Para sofrer toda a acusação que você e eu teríamos que sofrer eternamente. Todo o preço do teu pecado, do meu pecado, ele ia tomar sobre si no inferno, né? E aqui, então, nesse momento de grande sofrimento, ele não esquece de que Maria ia ficar sozinha e pede para João cuidar dela, né? Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Impressionante, né? O nosso Jesus nunca vai esquecer de você ou de mim, não importa o que ele está fazendo de mais importante, ele está atento à sua necessidade e à minha também. Amém? Irmãos, terminando agora com o momento da morte do Senhor, né? Mateus 27, 45 a 46. Desde a hora sexta, ou seja, começa a contar as horas do dia às 6 da manhã, a hora sexta é meio-dia, né? Então, desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Imagina, o sol se transformou em trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
e aquele sofrimento do Filho de Deus suava, né? Lá em Mateus 27, agora 47 a 54. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Já não havia mais separação para se chegar a Deus. Amém? O caminho é Jesus, né? Estava agora aberto o caminho do Santo dos Santos. Então, o véu que separava o Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo, rompeu-se em duas partes. Tremeu a terra, houve um terremoto, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, aquelas 3 horas de escuridão e o terremoto e os mortos ressuscitando, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era Filho de Deus. Jesus então testemunhou que ele era Filho de Deus. Os céus testemunharam que ele era o Filho de Deus. Amados, o grande amor do Senhor nunca cessa. Amém? O mesmo amor que ele teve naquele momento, ele tem por você e por mim, hoje e eternamente. Nós não podemos nunca deixar de lembrar do seu sacrifício, e para isso ele deixou a ceia, para que nós lembrássemos da sua morte até que ele venha. E nós fizemos isso hoje lendo os textos que falam dessa morte. E vamos terminar o estudo dos evangelhos na próxima segunda-feira, falando da maravilhosa ressurreição do Senhor. Amém? Aleluias! Porque ele ressurgiu, nós também teremos uma nova vida. Amém? Uma vida eterna com ele. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por todo o teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício veio até nós, nos alcançou. O teu infinito amor veio, Senhor Deus, e nos resgatou. Tirou o pecado da nossa alma, Senhor Deus, nos tornou limpos, ó Pai. Nos fez novas criaturas, nos deu agora poder, não mais de sermos escravos do pecado, mas agora de termos liberdade desse pecado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. E abençoa cada vida que está ouvindo esse estudo nesta noite. Abençoa rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar adorando juntos a esse Rei. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia. Graças eu te dou, Pai.
mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive em nós, aleluia, Ele vive aí na tua vida. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega hoje, entrega a tua vida, abre o teu coração para receber o amor de Deus, aleluia, aleluia. Entrega hoje a tua vida, aleluia. Entrega a tua vida hoje a Jesus, porque Ele quer morar no teu coração, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Eu venho nesse momento compartilhar uma palavra. Hoje foi me dada essa oportunidade de trazer um versículo para que possa edificar, para que possa trazer uma mensagem que venha tocar no seu coração. A palavra que Deus me deu hoje fica lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra que Deus me deu para essa oportunidade. Essa palavra ela fala sobre essa vinda do Messias, a vinda do Messias que iria trazer salvação ao povo de Israel. O povo clamava pela vinda do Messias, ele esperava que o Messias chegasse para que pudesse libertar o povo de toda a opressão. E aqui Isaías ele traz a revelação que esse Messias seria um servo. E esse servo era o servo sofredor. O Messias como servo sofredor, ele é um paradoxo para o judeu, porque ele imaginava que o Messias seria como um rei, e o rei eles tinham como referência Davi, mas Deus ele faz as coisas loucas para confundir os sábios. A palavra de Deus, ela nos revela que Deus ele se manifesta na fraqueza do homem. É na fraqueza do homem que Deus manifesta o seu poder. E não foi diferente com a vida do Messias. Ele se manifestou na vida de um homem, mas era Deus. Deus, homem. Ele se encarnou na forma de um homem para que ele pudesse tomar sobre ele os nossos pecados. E quando eu digo isso, eu quero trazer para você o entendimento que não havia pecado sobre a vida dele. Aquela cruz não foi preparada para o Senhor Jesus. Aquela cruz foi preparada para nós. E aqui o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então o nosso pecado recaiu sobre a vida dele para que nós possamos hoje ter liberdade, para que hoje a gente tenha paz na nossa alma. Porque aqui está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então todo o pecado recaiu sobre a vida de Jesus para que hoje a gente tivesse paz, para que hoje você tenha paz na sua casa. A paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz que Cristo traz através desse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Através da paz de Cristo, toda depressão sai. Através da paz de Cristo, o homem é curado, o homem é liberto, porque ele foi naquela cruz para carregar os pecados do homem. É isso que nós devemos trazer à memória. A Bíblia, está escrito na Bíblia que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa esperança está em Cristo. Cristo é nossa esperança, é o Messias, é esse servo sofredor que veio para padecer e para nos trazer libertação. Nós éramos cativos e hoje nós somos livres porque Jesus pagou um alto preço.
Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida, pela sua vida, pela vida da humanidade. Então nós devemos sempre trazer a memória. É interessante que o povo judeu ele sempre traz a memória nos momentos de dificuldade, nos momentos de afronta, nos momentos de escassez. Eles traziam a memória do Velho Testamento, eles traziam a memória de como eles foram libertos do Egito, como eles saíram como um forte, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus ele se levantou contra Faraó e fez com que Faraó libertasse o povo. Eles se lembram daqueles 40 anos no deserto e como Deus cuidou dele naquele período. Nós não somos diferentes, nós lembramos de Jesus e do sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Um cordeiro santo, um cordeiro sem mácula. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia para que hoje nós possamos ter vida eterna, para que a gente tenha paz em Cristo Jesus. E não é a paz do mundo, é a paz que vem de Deus. E eu declaro nessa oportunidade que você receba na sua casa essa paz, a paz que excede todo entendimento. Não importa a circunstância, Deus ele vai derramar sobre a sua vida a paz do Senhor. É essa mensagem que Deus me deu, é essa mensagem que eu entrego para vocês nessa noite. Eu agradeço em nome de Jesus. Amados, glória a Deus. Nunca deixe que esse sacrifício do Senhor pela tua vida tenha sido em vão. Dê frutos. Glorifique o nome dele. Faça tudo para honrar este nome, para glorificá-lo. Ele investiu a sua vida na tua vida e nós o amamos por isso. Senhor, em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão eterna, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos renova. A tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Abençoa a vida, Pai, particular de cada um, Senhor Deus, na sua casa. Ó, Pai, traz tempos de paz e de alegria para cada um, Pai, que está nesta noite assistindo esse estudo. E abençoa, Pai, que esse estudo alcance todas as pessoas que o Senhor tem escolhido para que sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida e de cada um dos nossos amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém.